Recentemente eu celebrei um casamento que os noivos se conheceram no bar, mais especificamente na fila para pegar cerveja, olha só. E aí, como a cerveja era um mote muito importante na história do casal, nós trouxemos a cerveja para o casamento. Mas aí você pode falar assim, ai Gabi, mas cerveja em casamento é a coisa mais normal do mundo? É, realmente, é bem comum na festa. Mas não é comum a gente trazer a cerveja para a cerimônia do casamento. Meu nome é Gabriela, eu sou celebrante de casamentos e eu tô fazendo uma série de vídeos para falar sobre ritos diferentes que vocês podem fazer na cerimônia do casamento. Então já se inscreve por aqui. Quando os noivos me contam a história deles e eu percebo que eles se conheceram no bar, que a cerveja é um elemento muito importante, ou então que eles próprios já me tragam esse pedido, não, Gabi, a gente quer fazer a cerimônia da cerveja, eu tenho que dar alguns avisos para esses noivos. Por quê? Como eu disse para vocês, não é comum a gente ver cerveja na cerimônia do casamento. Então, quando as cervejas entram, eu costumo explicar para o casal que vira meio que uma bagunça organizada. Por quê? As cervejas entram, geralmente uma música alta e bem animada tá tocando, as pessoas viram, olham para trás, começam a dar risada, começam a conversar. Então, essa é uma cerimônia para casais que querem realmente quebrar os protocolos tradicionais e solenes de uma cerimônia de casamento. Então, a cerimônia da cerveja é uma cerimônia super descontraída. Então, se vocês são um casal que querem uma cerimônia mais formal, mais tradicional, mais solene, eu não recomendo que vocês façam a cerimônia da cerveja. Mas se por outro lado vocês querem realmente quebrar esses protocolos, é uma ótima pedida e eu tenho certeza que os convidados não vão esquecer. Então, como é que eu faço a cerimônia da cerveja no casamento? Diferentemente dos ritos da cerimônia do café, da cerimônia do vinho, que eu oriento que vocês façam no meio da cerimônia, ou seja, logo após os votos e antes da troca das alianças, a cerimônia da cerveja eu recomendo que vocês façam ao final da cerimônia, junto com a pergunta do sim. Então eu começo a explicar que a cerveja é a bebida da confraternização, é a bebida da união, da alegria. E aí eu explico alguma coisa da história do casal que tem a ver com a cerveja, então nesse caso, que o casal se conheceu na fila do bar para pegar cerveja. E aí eu explico que a gente vai fazer a cerimônia da cerveja. Eu explico para os convidados que vão entrar cervejas para a gente fazer um brinde na hora do beijo dos noivos. E aí nesse momento eu peço para as cervejas entrarem. Eu recomendo muito que se vocês tiverem padrinhos e madrinhas, que vocês peçam ajuda deles para entregar as cervejas. E nesse momento é muito legal, o pessoal dá risada, o pessoal levanta, quer ver o que está acontecendo. Então geralmente o casal escolhe uma música bem animada que eles gostam e os padrinhos e as madrinhas entram com um baldinho de cerveja distribuindo para o pessoal. E aí também, se a assessoria de vocês quiser ajudar nesse processo para deixar um pouquinho mais rápido esse momento, né, da entrega das cervejas, também é algo que super vale. E aí, com as cervejas distribuídas, cada um com a sua long neck ou com a sua latinha, vocês que decidem isso, a gente vai fazer a pergunta do sim, do você aceita se casar? E os noivos respondendo essa pergunta com o sim, aí sim eu anuncio o brinde e o beijo final dos noivos. Então fica muito legal porque as fotos ficam com o pessoal brindando, os noivos brindando e a cerimônia termina com a energia lá em cima, pronto para vocês irem para a festa. Mas atenção, eu vou reforçar isso. Por mais que a gente roteirize essa cerimônia, e eu sempre roteirizo junto com os noivos, com a assessoria, gente, a cerimônia da cerveja é um momento muito descontraído que algumas coisas podem fugir do roteiro. Então, por exemplo, pode demorar um pouco mais para entregar as cervejas, algumas pessoas podem beber antes, apesar de eu pedir para os convidados só beberem a cerveja na hora do beijo final. Enfim, é aquela bagunça organizada. Então, eu quero que vocês entendam isso como uma forma de alinhar as expectativas. Mas olha,
toda vez que eu faço essa cerimônia é um sucesso. Os convidados saem falando muito bem, porque nunca foram em uma cerimônia de casamento que tem cerveja e que tá conectado com a história dos noivos, e geralmente a festa já começa com a energia lá em cima. Então eu recomendo muito que vocês façam essa cerimônia se tiver o perfil de vocês. Se você faria essa cerimônia, deixa aqui nos comentários, e se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui também que eu vou responder.